Fala investidores, Fabrício aqui, consultor de investimentos, e hoje vamos falar sobre fundos imobiliários ou imóveis, qual que é melhor. Então, nesse vídeo vamos separar em 3 partes. Primeiro, o que são fundos imobiliários e como investir em imóveis. Segundo, vantagens e desvantagens de fundos imobiliários. E a terceira parte que seria vantagens e desvantagens de imóveis. Então vamos lá, pessoal, esse vídeo aí tem muita coisa hoje, bora lá. Então, começando a primeira parte do vídeo, o que são fundos imobiliários e como investir em imóveis. Então vamos lá. Fundo imobiliário basicamente é o quê? Você tem um CNPJ, dentro dele vai ter um gestor, administrador, funcionários, CNPJ normal. Só que esse CNPJ com o administrador e gestor vai ter lá um dinheiro. Esse dinheiro são de cotistas, tá? Então, o que acontece? As pessoas investem em fundos imobiliários, empresas, pessoas investem e eles são os cotistas. Então, eles investem, dão esse dinheiro para o CNPJ e aí esse fundo ele vai ser responsável em administrar esse dinheiro, só que vai ser na forma de imóveis, na forma de imobiliária, no caso. Então ele vai ter diversos pontos que pode ser investido. Ele vai lá, vai comprar um galpão e dentro desse galpão vai ter um aluguel. Ele vai receber esse aluguel e dentro desse aluguel, um percentual ali mínimo, ele vai repartir com os cotistas. Ou também, por exemplo, é um fundo ali que vai investir em LCI, CRI, papéis de imobiliários, tá? Atrelados a imóvel, e vai também, mesma coisa, vai receber os juros e vai repartir com os cotistas. Basicamente, isso é um fundo imobiliário, tá? Tem muito vídeo agora rolando no YouTube de pessoas, fundo imobiliário, investir tantos reais, vai te dar tantos reais como retorno. Então, provavelmente se você está nesse vídeo, conhece sobre fundos imobiliários, beleza? Se não conhece, comenta aqui que eu vou fazer um vídeo especialmente de fundos imobiliários, quais tipos que tem, como investir, como analisar, beleza? Então, basicamente, fundos imobiliários são isso. Agora, a parte de imóveis. Como é que eu invisto em imóveis, tá? Para ganhar dinheiro e renda. Então, vamos lá. Você tem um imóvel que você mora, certo? Se for próprio, ele não conta como investimento, tá? Se for alugado, então não é seu, mas aí as pessoas fazem o quê? Se elas têm uma casa própria já ou já têm uma moradia, tudo bem. Mas como é que elas investem em imóveis? Elas vão comprar outros imóveis, certo? Na planta, usado, cara, várias maneiras. Vai comprar o imóvel e dali, ele vai conseguir ganhar um dinheiro em cima disso. Como que ele vai ganhar? Ele vai pegar o imóvel que comprou, vai ter duas formas. Ou ele vai fazer um rendimento, vai deixar para alugar, ou vai lá comprar, por exemplo, ele compra na planta, espera um momento, quando lança, faz o lançamento dos imóveis, depois que fizer o lançamento, ele vai e vende esse imóvel por um preço maior, no caso. Então ele vai ter um lucro sobre esse imóvel, tá bom? Então, essas duas formas, fundo imobiliário e imóveis, beleza? Com a segunda parte do vídeo, entramos em vantagens e desvantagens de fundo imobiliário. Então vamos lá, começando pelas vantagens. Uma delas é a questão de diversificação. Sim, exatamente. Num fundo imobiliário, ele vai ter sob gestão lá milhões e bilhões de reais sob gestão. Então, com esse dinheiro, ele vai ter muito mais opção para investir em galpões, shoppings, imóveis, prédios corporativos. Então, ele vai ter muita mais opção, o que mostra que vai ter maior diversificação. Então, quando você compra lá uma cota de fundo imobiliário, você vai ter automaticamente diversos imóveis em que esse gestor, administrador, esse fundo vai estar fazendo a gestão. Então, é uma vantagem muito positiva de fundo imobiliário. Outra vantagem é a questão de liquidez. O que seria liquidez? Liquidez é quando você pega os ativos investidos e transforma em dinheiro. Então,
você tem lá investido em fundo imobiliário, você tem maior liquidez, você consegue vender esse ativo e transformar em dinheiro para você. Muito mais fácil do que até imóveis, certo? Que aí, posteriormente, é uma desvantagem de imóveis, tá? Mas em fundo imobiliário você não tem esse problema. Você entra lá no home broker, tem lá suas cotas de fundo e consegue vender no mesmo dia. Então, questão de liquidez, muito bom também. Terceiro ponto positivo, baixo investimento inicial. Então, você consegue investir com R$100, 200, 300, até tem algumas cotas aí que vendem a R$90, 80. Então, é um valor muito baixo e você já consegue entrar nos fundos imobiliários, tá? Então, excelente forma para você começar a investir em imóveis. Quarto ponto positivo, uma gestão profissional. Então, você não vai ficar ter que se preocupar se vai receber o aluguel, se não vai, como é que está o imóvel, se está bem conservado. Você não tem essa preocupação, porque tem um profissional atrás dos fundos imobiliários que faz toda esse monitoramento dos seus imóveis. Então, tem uma gestão, é uma vantagem positiva e muito positiva quanto a isso. Quinta vantagem seria a questão de isenção fiscal e uma renda passiva. Questão de renda passiva, você investe em fundos imobiliários, compra as suas cotas e todo mês vai estar lá caindo um rendimento na sua conta direto, tá? E, segunda parte, isento de imposto de renda. Claro que tem algumas questões que você precisa completar para ser isento, tá? Aqui em cima está escrito certinho, mas assim, grande parte da maioria das pessoas físicas são isentos de rendimento de fundo imobiliário, o que é excelente para diminuir aí a sua carga tributária. Agora vamos para desvantagens de um fundo imobiliário. Então, começando com a primeira, você tem um menor controle do que acontece nesse fundo, tá? Porque tem o gestor, tem o administrador que faz a gestão para você, mas também você tem menos controle do que eles estão fazendo. Então, eles muitas vezes podem estar comprando CRI, pode estar comprando um imóvel, uma laje que não seja tão atraente assim. E você não vai poder controlar nesse ponto. Eles vão comprar e você não tem esse controle do que pode ser comprado ou não, tá? Vai ter, porque tem toda uma questão de regras de um fundo, né, que tem votações, assembleias, então te deixa limitado a esse controle, beleza? Segunda desvantagem que a gente fala é a questão de risco de mercado. Então, quando você investe em fundos imobiliários, você está sujeito a esse risco. O que é o risco de mercado? Risco de mercado é a questão de volatilidade desse ativo. Como você está investindo em fundos imobiliários, que é uma renda variável, que está na bolsa de valores, você está sujeito a essa volatilidade. Então, dependendo do fundo que você investir, você pode estar lá depois de um mês com lucro, na questão do valor desse ativo, ou com prejuízo, tá? Então, você tem que estar ciente dessa questão, a questão do risco de mercado. Entramos na terceira desvantagem. Para mim, não é uma desvantagem, mas outros veem como desvantagem. Eu acho que é inerente ao ativo, que é a questão de taxa de administração. Sim, taxa de administração. Todo fundo de investimento tem uma taxa de administração, que serve o quê? Serve para custear, pagar todos os custos desse fundo. Afinal, o gestor e o administrador não vai trabalhar de graça, né? Ele precisa lá ter uma taxinha para ele de administração para fazer esse trabalho de gestão. Então, tem uma taxa de administração que você precisa estar ciente, tá? Para mim, não é desvantagem. Isso aí é inerente ao ativo, que não tem jeito para poder manter no mercado. E quarta desvantagem seria a questão de risco de crédito. Então, o que seria esse risco de crédito? Alguns fundos imobiliários, eles investem em títulos de crédito imobiliário, LCI, CRI. Então, quando ele investe nesses títulos, ele fica exposto
a esse risco de crédito. O que seria? Ele investe lá na LCI, pode ter a possibilidade de receber um calote. Então, esse calote ele fica exposto, não tem jeito, é questão de crédito, que a outra parte, a contraparte pode não pagar, então é um calote. Tem esse risco, tá? Quando fundos, por exemplo, fundos imobiliários de papel, então esse daí está mais exposto a esse risco de crédito porque ele tem a maior percentual investido em títulos, né? Então tem esse risco também. Agora entrando sobre imóveis, sim. Então temos vantagens e desvantagens de imóveis. Começando pela vantagens. Vantagens que você tem um controle direto. Controle direto seria o quê? Você compra imóvel e ele é seu. Você vai saber exatamente o que acontece nesse imóvel, quem que está lá dentro, se quando termina um contrato, se ele está conservado ou não, e o controle também direto da onde você vai comprar. Ah, eu quero comprar imóveis no centro de São Paulo. Então você vai fazer essa pesquisa, vai saber qual é o endereço, onde é, se é bem localizado, você vai ter que fazer essa pesquisa quando investe em imóveis. Então você vai ter que ter esse controle, o que é muito bom, tá? Maior controle, você consegue saber o que está acontecendo. Segunda vantagem, potencial de valorização. O imóvel, quando você faz uma boa pesquisa, encontra bons lugares, bons locais, bons endereços, você tem uma chance maior de ter um potencial de valorização muito maior do que em fundos imobiliários até. Então, quando a pessoa sabe fazer essa pesquisa, entende de imóveis, cara, a chance dela ter uma valorização maior com o imóvel, eu acho que é até maior do que com fundos imobiliários, tá? Isso daí é uma grande vantagem que pesa em imóveis. Terceira vantagem, a mesma coisa que dos fundos imobiliários, é a questão de renda passiva. Então, você vai lá, você tem a possibilidade de, quando compra imóvel, deixar alugando, e quando você consegue alugar esse imóvel, você vai estar lá recebendo uma renda passiva. É um dinheiro que vai entrar ali todo mês do aluguel. É basicamente uma vantagem que fundos imobiliários também têm. Agora vamos entrar em desvantagens, as coisas ruins de ter um imóvel. Então, primeira delas é o valor de entrada. Então, para você comprar um imóvel, tá, você tem que ter um valor maior de dinheiro ali para poder comprar um imóvel. Principalmente se você estiver pensando na questão de valorização, na questão de ter uma renda passiva boa, porque, querendo ou não, imóvel, o local que você vai comprar conta, e conta muito. E hoje em dia, os locais bons vão ser um pouquinho mais caros. Então, você tem que ter um valor maior de entrada. Coisa que no fundo imobiliário você não tem esse problema, né? Então, com um dinheirinho mínimo você já consegue investir. Mas nos imóveis tem esse porém. Segunda desvantagem de imóveis é a questão de liquidez. Nos imóveis você demora um pouco mais para conseguir fazer esse imóvel se transformar em dinheiro, no caso. Pode levar anos, tá? Um exemplo, eu vou comprar um imóvel na planta e depois de uns anos eu vou vender ela por um preço maior. Você tem esse risco de quando compra na planta, legal, e depois quando você for vender, tem essa questão de liquidez. Você não vai conseguir vender na hora, tá? Pode demorar aí meses e anos para conseguir vender, tá? Então, tem que ter paciência quando for falar de imóveis para questão de venda, tá? Terceira desvantagem, custo de manutenção. Então, os imóveis têm manutenção. Se você mora, por exemplo, em uma casa, não em apartamento, em casa, você já deve ter percebido que tem muita manutenção. É uma reforma aqui, uma reforma na elétrica, é uma reforma na questão hidráulica, você tem diversas manutenções. Então, quando você tem vários imóveis, ou vai investir em imóveis, você tem que estar ciente disso. Vai ter manutenção. Ou até mesmo quando mora em apartamento. Tem um apartamento, deixa alugado, e quando você volta com esse apartamento, a pessoa sai, pode ser que vai estar lá o apartamento todo depredado e você vai ter que fazer uma manutenção nela. Não tem jeito. Tem essa questão que precisa levar em conta, tá? É um trabalho a mais que você vai ter, tá? Você vai ter que focar mais tempo para fazer essa administração, beleza?
Quarto risco, risco de inadimplência. Então, nos fundos imobiliários, nós temos também essa questão de inadimplência ou risco de crédito. E nos imóveis também temos esse risco de inadimplência, que é basicamente o quê? O inquilino não pagar o aluguel, você vai ter uma puta de uma dor de cabeça de cobrança, dependendo, se tiver uma imobiliária por trás, vai ter que fazer uma ordem de despejo. Cara, nessa questão dá trabalho, tem esse risco. Se acontecer essa inadimplência com você, é um trabalhinho aí que você vai ter. Então, imóveis, basicamente, você vai ter que precisar ter um tempo maior para fazer essa administração dele, tá? Então, depois de todas essas vantagens e desvantagens de cada um, qual que eu indico? Então, depende muito do meu cliente, do que eu vou indicar, tá? Se for um cliente ali que, é uma cultura de imóveis, já faz muito tempo que investe em imóveis, já tem imóveis, eu não vou falar para ele vender tudo e investir em fundos imobiliários, jamais. Eu vou respeitar essa opinião dele, tá? Posso indicar, se ele tiver o perfil à disposição e tiver uma curiosidade, aí sim eu vou indicar uma pequena parcela em fundos para ele sentir como é que é, para ver essa diversificação, afinal, diversificar o portfólio dele, tá? Para ele entender como que funciona, se vale a pena aportar mais, mas se uma pessoa já for nessa cultura de imóveis, vamos ganhar dinheiro com imóveis. Vamos pesquisar locais, vamos pesquisar novos imóveis, vamos ver lançamentos para ganhar dinheiro em cima disso, tá? Então, nessa questão, depende muito do meu cliente. Ou também posso ter clientes que querem investir só em fundos imobiliários, sem problema nenhum. Vai ter lá uma gama de diversificação maior, só que é aquela coisa. Eu preciso antes entender o que o cliente quer, se ele tem essa disposição a esse risco e também se tem a tolerância desse risco, que é a questão do risco do mercado, tá? Muitas pessoas querem entrar em fundo imobiliário, mas tem vezes que ela não tem o perfil de aguentar essa volatilidade, tá? Vai ter dias ruins? Vai ter dias ruins. Ela tem uma volatilidade bem menor do que o mercado de ações, mas está lá. Tem o mercado, tem o risco de mercado e tem a questão de volatilidade. Então, tem ativo ali que pode dar um problema e cair 20, 30, 40%. Pode acontecer. Então, o meu cliente tem que estar ciente disso e eu deixo bem exposto, tá? Mas agora, qual é a sua opinião pessoal, Fabrício? Bom, minha opinião pessoal é, se a pessoa não tem o capital para entrar, ela quer diversificar e também quer ver como é que funciona, tem essa disposição e tem essa tolerância ao risco, fundos imobiliários, com certeza. Agora, se a pessoa tem dinheiro, tem bastante tempo e também não tem essa disposição e tolerância ao risco na questão de volatilidade do ativo, então eu indico imóveis. Para aí a gente fazer uma pesquisa de mercado, ir em lançamentos, ver se é uma posição legal, é uma localização legal, se tem potencial para crescer, fazer aí um cálculo aí de uma TIR, de um payback, de um VPL, para entender se vale a pena mesmo investir nesses imóveis. Então, varia de caso a caso. Eu, pessoalmente, invisto mais em fundos imobiliários, mas, assim, vai variar de perfil para perfil. E como consultor, eu sempre vou analisar o meu cliente, vou ver o que ele precisa, o que ele quer, o que ele está disposto e o que ele tem tolerância ou não. Entendeu, pessoal? Beleza? Pessoal, curtiu o vídeo? Dá um joinha aí, manda um comentário. Tem uma pergunta? Pode mandar que eu vou responder. E se tiver interesse de uma consultoria, primeira sessão gratuita para entender como é que tá a sua vida aí no momento, tá? Então, entre em contato, acesse o link aqui embaixo e chega aí para uma conversa e uma sessão aí gratuita para você, beleza, pessoal? Valeu!